Seja bem-vindo, ou melhor, seja bem-vinda ao episódio 107 do nosso Ensino Fiel. Nossa Conferência Fiel Mulheres 2025 está chegando. E para que você sinta um pouco a sensação e bênção que é estar presente em nossas conferências, trago neste episódio um dos momentos mais proveitosos que temos em nossos eventos, que é a mesa redonda, onde os preletores, preletoras e algum convidado que nós possamos chamar exploram temas e respondem perguntas que muitas vezes não são possíveis de serem respondidas nas palestras. Então, no episódio de hoje, que é uma mesa redonda da Conferência Fiel Mulheres 2022, Laís e Helena mediam uma conversa com Ingrid Fonseca, Hendrika Vasconcelos e Naná Castilho, e também um outro convidado especial, onde discutem temas profundos e relevantes para mulheres cristãs. Por exemplo, como vencer a sensação de inadequação ao aconselhar outras irmãs, ou como encontrar satisfação em Deus após uma decepção amorosa, como combater o feminismo, mas com amor. Até mesmo sobre o niilismo veremos nesta conversa, além de histórias inspiradoras de missionárias brasileiras. O episódio de hoje é simplesmente imperdível. Não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo, para que os nossos conteúdos sempre sejam recomendados a você, e também para que mais e mais pessoas possam ser edificadas por meio do nosso trabalho. Ensino Fiel, episódio 107, um bate-papo sobre desafios da mulher cristã, com Ingrid Fonseca, Hendrika Vasconcelos e Naná Castilho. Mesa redonda da Conferência Fiel Mulheres 2022, a qual está disponível na íntegra em nossa plataforma Fiel Digital, onde você encontra reprises de nossas conferências, mais de 100 cursos disponíveis e mais de 300 e-books da editora Fiel. Tudo isso em apenas uma assinatura. Acesse fieldigital.com.br e faça já a sua assinatura. Agora nós estamos aqui sentadinhas, confortáveis, e vamos começar esse bate-papo gostoso. Mas antes de começarmos, eu quero orar com vocês. Vamos orar? Ó Deus querido, nós somos tão gratas a Ti, Senhor. Senhor, nós estamos aqui para Te adorar, estamos diante do Senhor, que é o nosso Pai. E somos gratas por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, nessa noite, no dia de hoje, nessa conferência como um todo. Senhor, Tu és bondoso demais. E nós pedimos, Senhor Deus, que esse momento agora também seja particularmente especial. E que o Senhor abençoe, Senhor Deus, esse bate-papo que teremos aqui agora. E que a Tua graça esteja conosco, nós que aqui estamos e todas essas irmãs que estão aqui também. E que Teu Santo Espírito nos use, Senhor Deus, e trabalhe em cada um dos nossos corações aqui. Para a glória do Senhor. Amém. Irmãs, eu antes de começar gostaria de indicar para vocês mais um livro, né? E eu creio que algumas de vocês, ou quem sabe a maioria, já conhece esse livro Deixe-me Ser Mulher, o livro de Elisabeth Elliot também. Esse é um livro que ela escreveu para sua filha Valerie, e é um livro que contém ensinamentos preciosos. É uma conversa de mãe com filha mesmo, né? Não sei quantas aqui têm filhas adolescentes, jovens. Então, é um livro de conversa, assim, bem maternal. E ela trata de assuntos muito importantes para as mulheres. Muito importante para o universo feminino. Nos ensinando, à medida que ela ensina a filha dela, ela também nos ensina assuntos muito importantes sobre a feminilidade bíblica. Neste livro, ele é tão bem escrito e tão fácil de ler, porque cada capítulo é curtinho. Então você consegue fazer uma leitura bem fluida, muito gostosa, e eu quero indicar para vocês esse livro da Elisabeth Elliot, Deixe-me Ser Mulher, ok? Passem lá na livraria e adquiram o seu. Muito bem, nós temos aqui as nossas convidadas dessa noite, bem-vindas novamente. E nós temos as perguntas que foram nos enviadas ao longo desses dias que nós abrimos aí para perguntas. E a primeira pergunta que nós vamos fazer essa noite é: como vencer a sensação
de se sentir inadequada e desconfortável em exortar alguma irmã. E aí a pessoa colocou entre parênteses, eu não me sinto capaz. Como vencer essa sensação de inadequação, de desconforto na exortação? Eu queria ver com você, Ingrid, o que você poderia contribuir conosco? Que bom que você me escolheu para ser primeira. Boa noite. Bem, essa é uma pergunta muito boa, porque eu tenho certeza que é uma questão na mente de várias irmãs aqui, né? A gente vê que a Bíblia ela nos diz para aconselhar, só que muitas vezes a gente não sabe como fazer, né? Exortar. E a gente vê que falta, de fato, conhecimento muitas vezes, e as outras vezes falta o jeito, e outras vezes, bem, falta muita coisa, mas olha só, todos nós nascemos inadequados, né? A gente não é adequado nem para andar quando a gente nasce. E a inadequação no lidar com os outros, a gente resolve como a gente resolve qualquer outra inadequação. A gente começa a se aprofundar no tema, a gente começa a aprender mais. E então, na medida em que a gente vai aprendendo e a gente vai orando e pedindo sabedoria a Deus, né, Ele vai dando para a gente, vai nos capacitando. Porque você pode pedir para eu dar uma palestra sobre o funcionamento de uma turbina de avião e qual é a necessidade de uma turbina num avião. E, bem, eu sei que sem a turbina, o avião vai cair, né? Mas eu não sou nenhuma especialista no assunto e eu não tenho nenhum talento para isso e não tenho tanto interesse assim também. Mas olha só que legal, né? O legal é que Deus nos chamou para aconselhar. Sim. Então, aquilo que Deus te chama, Ele te capacita a fazer. Amém. Então, esse sentimento de inadequação, ele é constante muitas vezes, né? Mesmo quando a gente já está bem preparado. Mas o que a gente precisa fazer é, de fato, se aprofundar na palavra de Deus para conhecer primeiro a Deus, né? E assim poder exortar o nosso irmão à luz de quem Deus é. E para isso, você precisa gastar tempo lendo a palavra de Deus. E também você tem inúmeros recursos que você pode usar para isso, né? Tem os cursos da Fiel, por exemplo. Verdade, tem cursos da Fiel. De aconselhamento, tem vários cursos. Isso mesmo, então. Tem vários livros, sim, né? Você pode fazer uma especialização em aconselhamento. Bem, e essa sensação de qual é a outra coisa? Era a inadequação, e o desconforto. Né? O desconforto ele vai deixando de existir à medida que você vai aprendendo mais, sendo mais capacitada. E ele vai deixando de existir com a prática também que você faz isso, né? Amém. Vocês têm alguma coisa a acrescentar? Hendrika? Só. Boa noite. Boa noite. Isso que você falou, muito importante. Às vezes também, além do nosso esforço para a gente se aprofundar e estudar a respeito do tema, muitas vezes aparecem situações que parece que é o Kairos, né? A oportunidade. E a porta abriu e, de repente, é você e mais ninguém. É aquele momento e parece que Deus escolheu a pessoa errada. Isso acontece com certeza com a gente em casa, né? Com os filhos, né? Eles fazem perguntas do nada e, de repente, você pensa assim... Por que, Senhor? Eu não esperava mais 5. Aquelas perguntas mais cabeludas, né? Exatamente. E eu creio que, juntamente com se preparar com antecedência, nós podemos ter a humildade de falar, eu não sei exatamente como te responder, mas vamos estudar juntas. Sim. E nós queremos tanto, às vezes, ter a resposta assim, na ponta da língua. Queremos ser as que sabemos, e se não tivermos, é porque nós não podemos aconselhar. Vamos repassar para o pastor.
mas a gente estaria perdendo uma oportunidade muito maravilhosa de crescer e discipular também, né? Sim. Nós nos aprofundarmos naquele tema e naquela matéria que, de repente, nós mesmos também precisávamos crescer e, ao mesmo tempo, ser uma companheira para essa pessoa que está precisando, que se você não for lá e acompanhar, ela vai para o mundo, vai para outro lugar, porque Deus está colocando perante você uma oportunidade, você tem que aproveitar aquele momento. É verdade. Mas sempre, como a Ingrid falou, é melhor estar preparada do que ter que se preparar depois. Eu acho que saber também, da gente ter a clareza que a Bíblia nos diz que fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. A exortação ela é um ato de amor. Nós vimos isso aqui. E muitas vezes a gente tem essa dificuldade, se sente inadequado ou desconfortável, porque a gente não consegue ver isso como um ato de amor. Então, quando a gente entende que isso é algo que faz parte de amar o próximo, de amar o corpo de Cristo, eu acho que partindo dessa base também isso nos ajuda a querer se capacitar mais para isso e fazer algo que Deus nos chama para fazer mesmo, que é amar uns aos outros também por meio da exortação, né? Talvez não entre na pergunta em si, mas às vezes a gente pode se sentir incapaz até mesmo porque nós nos sentimos culpadas também daquele pecado, né? De repente, quem sou eu para aconselhar uma pessoa e eu luto com isso diariamente? É um puxão da nossa orelha de Deus, né? Deus puxando a nossa orelha. Agora está na hora de você tratar isso também. E aí a gente volta, pode falar. Eu ia falar que a gente vai aconselhar o outro e acaba se aconselhando. Mas é isso, né? Por isso que é mutuamente, né? Exato. A Bíblia fala aconselhando-se mutuamente. E aí é bem isso. A gente parte para o Salmo 51 e fala que nem o salmista, né, o Davi, que eu me limpe e me purifique para que eu possa, então, pregar o evangelho, né? E para que os pecadores se convertam. Como é que Davi, que acabou de adulterar, de mandar matar um cara, pode aconselhar e instruir a palavra de Deus aos outros para que os outros se convertam? Porque Deus derrama graça. E porque Ele capacita, porque a mensagem é maior do que o mensageiro. Precisamos contar com a graça de Deus em tudo isso, né? Em tudo que vocês colocaram aí, tanto dessa questão de nós estarmos estudando a palavra, de nós exortarmos com amor. Lembrar que o amor é fundamental para todo o trabalho cristão, para todo o serviço cristão. A gente precisa se empenhar em amor, né? Então, acho que tudo isso é muito importante. Muito obrigada. Hendrika, aproveitar que você estava aí encerrando essa aí, já vou fazer uma pergunta para você, então, tá bom? Que dicas práticas você daria para uma solteira encontrar satisfação em Deus e superar um coração partido? Ai, gente, tá partido. Isso me lembrei de uma música agora. Ainda bem que tá com você essa daí. O coração partiu. Aí envolve muita emoção. E as emoções, a gente vive numa época em que as emoções ditam quem nós somos, né? A realidade. E o fato é que as nossas emoções, elas são apenas indicativo daquilo que está acontecendo no nosso coração. Elas não são uma explicação da realidade ao nosso redor. Então, nós podemos nos sentir... Essa pessoa pode estar se sentindo rejeitada, pode estar se sentindo desprezada, mas a realidade, muito pelo contrário, é que ela é aceita e amada por Deus. Amém. Mas nós não podemos nos entregar a essas emoções. Não é a mesma coisa que ignorar. Muito pelo contrário, nós precisamos orar... nós precisamos orar as nossas emoções. Como diz no... Eu esqueci o nome do autor, mas o livro é Untangling Emotions. Fabuloso esse livro, falando sobre emoções. Repete o nome do livro. Untangling Desemaranhando as Emoções. Sim. É um livro temático sobre aconselhamento bíblico, sim, falando sobre as emoções. E o autor fala muito sobre orar suas emoções. Se você está irada, ore sua ira, leve sua ira perante Deus. Você está abatida, com o coração partido, as emoções elas nos foram dadas para nos fazer irmos até Deus. Na alegria, vamos agradecer a Deus. Na tristeza, vamos ir até Deus lamentar. A gente viu isso hoje no Salmo 42.
É que o salmista estava lá orando suas emoções. E o que ele fez no final? Ele desafiou as suas próprias emoções. Ele olhou para si mesmo e falou: peraí, por que eu estou sentindo isso? Se a realidade é outra. Então, é um conselho prático, né? Para uma pessoa que está com o coração partido, é trágico, é doloroso, é difícil. Ore isso. Ore suas emoções, não se perca nas emoções, não se afogue nas suas emoções, porque uma vez que a gente começa a entrar por esse caminho, é muito difícil sair. A gente começa a se definir por isso. Então, ore suas emoções e trabalhe, sirva onde você puder. Você é solteira, Deus te chamou para trabalhar onde você está agora. Você tem tempo livre nas mãos. Né? Ocupe-se com o serviço ao Senhor. Vá para a igreja, veja como você pode servir, né? Veja os seus dons e suas habilidades, redima o seu tempo, faça o que o Senhor está te chamando para fazer naquele momento. Eu gostaria de fazer uma complementação no que você falou, na questão da oração. Eu entendo que há momentos na vida da gente que é difícil até mesmo nós orarmos. Tem emoções que às vezes são tão fortes no nosso coração que a gente se achega diante de Deus sem palavras. Eu não sei se vocês já vivenciaram isso, mas é comum que isso aconteça conosco. Nessas horas, nós temos que lembrar que nós temos o Espírito Santo de Deus. E Ele, a palavra de Deus diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós nos achegamos a Deus, muitas vezes, quebradas, verdadeiramente quebradas pelas situações que acontecem nas nossas vidas. E o Senhor, Ele é tão gracioso conosco, e Ele nos ama com um amor tão grande, que Ele nos acolhe nos seus braços fortes, mesmo quando nós estamos totalmente quebradas. Lembre-se disso. E tem mais uma coisinha. Os salmos são orações. Os salmos são orações, e quando você não tiver palavras, leia os salmos e faça daquelas palavras as suas. Senhor, eu não tenho palavras aqui, mas a tua palavra está dizendo isso. Senhor, eu oro assim. Faça do salmo as suas orações. E o Senhor vai te revigorar. Ele mesmo te trará esse vigor para que você possa vencer esse tempo com o coração tão partido. É Ele que pega o nosso coração e recompõe. Né? Nós precisamos descansar na soberania dEle, na graça dEle para com nossas vidas. Então, um adendo. Isso que a Drica falou de servir é tão importante. Pelo burburinho que aconteceu aqui, quando essa pergunta foi feita, eu vi que, assim, muita gente já passou pela situação. Eu já passei pela situação, Drica já passou pela situação. Bem, e é muito importante quando a gente tira o foco de nós mesmos, né? E a gente passa a servir ao nosso próximo, e a gente ocupa a nossa mente, e a gente compartilha os nossos dons, e a gente tira o foco de si mesmo, né? E a gente vê a realidade de outras pessoas, isso de uma forma bem prática. Quando eu tive meu coração partido, a primeira coisa que eu fiz foi arrumar um emprego. Então, você ocupe a sua mente, não deixe a sua mente vazia, né? E ocupe com coisas boas, né? Tudo aquilo que tem virtude. E seja paciente com você mesma, né? Não vai passar de uma hora para outra. Mas, futuramente, você vai olhar para trás e vai ver que aquilo já não dói mais. Não faz mais diferença. E, quem sabe, no futuro, você não vai estar aconselhando alguém também que passou pela mesma situação, né? Verdade. Muito bem. Bom, Naná, eu vou fazer essa pergunta para você, porque você já trabalhou esse tema agora, na sua última palestra. Então, como eu posso manter um foco na eternidade, tentando equilibrar a vida acadêmica com a vida no lar? Eu acho que a questão do equilíbrio é uma questão que a gente não tem uma resposta pronta para essa pergunta. Não tem uma coisa assim de, olha, você faça assim, 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 que é sucesso. Não tem. O que a gente precisa pensar é
acho que primeiro na questão de prioridades que a gente viu agora, Deus estabelece para nós prioridades e essas prioridades elas podem mudar ao longo da nossa vida. A gente passa por estações diferentes na vida, estações em que a vida acadêmica ela pode ser desenvolvida a todo vapor. E estações em que a vida acadêmica talvez não seja sábio que seja desenvolvida a todo vapor nesse momento, porque você precisa se dedicar a outras coisas. Existem estações em que a vida no lar ela é algo que você consegue conciliar com a rotina de fazer, estou entendendo pela vida acadêmica que seja algo voltado mesmo a uma formação, como uma graduação, um mestrado, um doutorado, especialização, que seja alguma coisa nesse sentido, né? E aí, o que a gente precisa levar em consideração é quais as circunstâncias que você tem que podem ou não possibilitar esse tipo de conciliação. Que tipo de recurso você tem para te ajudar, eventualmente, se você precisar? Que tipo o que esse curso vai exigir de você? Porque é diferente a gente falar de fazer uma especialização que tem aula de sexta e sábado uma vez por mês e um curso em que você tem que fazer especialização que é de segunda a sexta, durante 2 anos, todo dia de noite. Então, são coisas diferentes. E eu não estou dizendo nem que um pode ou que outro não pode, mas que, à luz de quando você avalia o que esse curso vai exigir de você agora, no momento em que você está agora, o que você tem nas mãos ali, o conjuntinho de novo de circunstâncias que você tem, você pede a Deus sabedoria para avaliar se aquilo vai tirar de você oportunidade de servi-lo melhor ou se aquilo vai ser uma oportunidade de, com aquela formação, servi-lo melhor. Eu acho que é... Sim. Nesse sentido. Muito bom. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Hendrika, Ingrid? É difícil. Eu vou confessar que eu já tive que desistir de 2 cursos, porque a vontade que realmente, como você estava falando aí, eu me reconheci na tua palestra, porque a minha vontade de fazer tudo. Eu quero fazer tudo porque tudo me encanta e tal, mas realmente o tempo em que eu estou agora, e que muitos de nós estamos agora, são de filhos pequenos. E os filhos pequenos precisam do nosso tempo. Eles vão crescer. Daqui a pouco, a gente vai ficar correndo atrás deles e eles não vão mais querer saber daí. Espero que não. Mas... Mãe, não me deixe na escola, né? Porque os outros estão vendo. Mas o bom lembrete que precisamos ter constantemente é a eternidade. É o que me ajuda muitas vezes. Que, poxa, tem coisas que eu queria estudar, tem coisas que eu quero aprender, tem livro que eu quero ler, mas... agora, nessa vida, nesse tempo, o intuito é cuidar dessas vidas. E aí eu vou ter, assim, 300, 400 milhões de anos para aprender sobre o universo que Deus criou. Tem eternidade. E acho que a gente não precisa nem pensar especificamente numa formação acadêmica em termos de formação profissional. Recentemente eu desisti de um curso de formação teológica, porque avaliei a minha vida e falei, não está cabendo, não dá agora. Quando eu fiz a minha formação de especialização, mestrado, doutorado, eu não tinha filhos. Eu defendi meu doutorado grávida da primeira. Então, ali, naquele momento, naquelas circunstâncias, era viável fazer. E eu fiz, porque era viável. E aí, depois, surge uma outra oportunidade. Eu também sou do tipo, quer estudar tudo, ama um curso, né? Quer fazer, quer saber, e de repente a gente coloca alguma coisa que é boa, que é lícita. É lícito fazer uma formação, é para a glória de Deus, é para a glória de Deus. É para agora? Não. Sim. Não. Sim. Então, a gente precisa realmente ter esse discernimento. E isso envolve escolhas difíceis, muitas vezes. Escolhas que... Mas a gente também, às vezes, é muito fatalista e encara toda decisão como algo assim, extremamente definitivo. Desisti, jamais farei de novo, jamais farei especialização, nunca farei. Não é verdade, e, na verdade, as coisas vão acontecendo e se em determinados momentos as circunstâncias mudam, isso se torna viável fazer e a gente faz para a glória de Deus. Sim, né? Verdade. Temos que considerar também que quando nós estamos estudando e fazendo um curso desse, também deveríamos fazer o melhor, né? Então, se a gente percebe, a gente está fazendo um negócio meia boca, para quê? Né? Fazer um curso só para ter o diploma, fazer aquele trabalho só para, né, poder fazer... Empurrar. Exatamente. Sim. Ingrid, tem alguma coisa para contribuir aí? Está querendo fazer algum curso, Ingrid? Todos, né? Todos. Mas... eu tenho 4 pequenos em casa. Ela é a mais atarefada aqui. Tenho 4 pequenos em casa que precisam de mim. E a infância deles é muito curta, né? Eu acho que isso que vocês falaram é realidade, né? A gente vai ter toda a eternidade
para poder aprender mais e descobrir aquilo que Deus revela na sua criação. Vai ter tempo para todas as coisas e descobrir quão grande é o nosso Deus, né? E são as fases da vida. A gente tem que respeitar cada fase pela qual a gente está passando e focar nas nossas prioridades, né? E tentar dar o testemunho fiel no que a gente pode. Mas se encontrar um espaço que ela consiga equilibrar sem que nada seja prejudicado, ela pode, então, sem problema algum, né? Sem dúvida nenhuma. Exatamente. Eu acho que hoje em dia tem alguns cursos que são um pouco mais fáceis de se levar, né? Graças a Deus, pela tecnologia, tem esses cursos de EAD que muitas vezes facilita, né, as pessoas a ingressarem no curso e conseguir equilibrar. Então, o que eu creio que foi o que vocês quiseram dizer aqui, me corrijam se eu estiver errada, que você vai avaliar se aquilo cabe dentro da sua agenda, se não prejudica você, sua família, não é isso? O que isso vai exigir de você e da sua família? Quais são os sacrifícios? Você tem alguém que possa, na eventualidade de você ter que sair para acompanhar aulas que são, de repente, em outro lugar ou de final de semana? Quem consegue ficar com seus filhos? Quer dizer, são coisas que a gente precisa avaliar e ser realmente, e ponderar o quanto isso vai inverter ou não as suas prioridades. Se dá para conciliar. Eu acho que também vale uma boa conversa, né? Se eu não sei se a pessoa é casada ou não, com o esposo, né? Para ver o que o marido acha. Aliás, acho que é a prioridade ali, conversar com o marido, ver o que ele acha, porque é a família, né? A família precisa estar em um acordo. Porque às vezes a gente até tem o tempo, mas não é o momento adequado, e o esposo, às vezes, acha também que não é adequado. E aí você vai fazer uma coisa que, às vezes, vai trazer prejuízo para o casal até, não é mesmo? Acho que é bom conversar. Ainda bem que tem os cursos online que a gente pode ficar ouvindo, né? Enquanto vai lavando louça, passando roupa, ao invés de ficar ligando o seriado para assistir Netflix. Não paguei nada para elas, viu, gente? Lá atrás, não combinei nada, não. Mas tem os cursos online. Muito bom. A salvação das mamães. Olha, falando as brincadeiras à parte, né? Eu tenho 3 filhas. Houve uma fase que elas estavam ali exigindo mais do tempo de dedicação de mãe. E essa questão do curso online foi muito legal, assim, em termos de cursos teológicos mesmo. Eu colocava, às vezes, o laptop no quarto e ouvindo mensagens, ouvindo aulas. Enquanto eu estava lá limpando o quarto, passando uma roupa, alguma coisa assim, né? Elas estavam no colégio, eu ia fazendo alguma coisa e ouvindo mensagens e palestras, né? Então, acho que a gente pode... Se você não é possível você ingressar numa vida acadêmica agora, não quer dizer que você não precisa aprender nada agora. Você pode ouvir boas pregações. Hoje em dia tem tantos recursos, né? A gente está brincando aqui do Curso Fiel, mas existem inúmeros recursos. As igrejas têm deixado muitas palestras. Agora, a vida acadêmica, no caso, que a gente está falando a área teológica, vida acadêmica é um pouco mais difícil mesmo. Você vai deixar a aula ali, sei lá, de repente uma aula que você precisa de mais atenção, mais focada, você vai ter que dedicar um tempo para ela, não é? Então, é mais difícil mesmo. Mas no aprendizado do Senhor, a gente hoje tem muitos recursos que a gente tem que agradecer a Deus por eles, né? Muito bem. Lá na nossa igreja, a gente tem um clube de leitura e a gente estava lendo o livro, todas juntas, e chegou lá no meio e uma das participantes do grupo falou assim: gente, eu achei que eu fosse conseguir acompanhar. É um livro tão fino, tão curto. Poxa, eu não estou conseguindo ler, eu não estou conseguindo parar, não estou conseguindo fazer nada. E a pessoa assim, se sentindo muito mal por isso, né? Com 2 filhos pequenos, com vários afazeres. Mas aí, até uma das participantes lá do grupo comentou, ela está até ali, sentadinha ali, linda, Cláudia, maravilhosa. E ela comentou assim que às vezes é isso mesmo. A gente participa de certas coisas, dependendo da fase de vida que a gente está, do momento, né, das nossas circunstâncias, a gente participa assim, colhendo as migalhinhas. É verdade. Né? E no meio do nosso dia corrido, Deus lança migalhinhas que vão nos abençoar para aquele dia. É a porção que Deus vai nos dar para enfrentar aquele dia. É isso. Eu tenho filhos pequenos, eu vou ali, catando as migalhinhas, e com aquilo Deus vai trabalhando no meu coração. Amém, amém. Bom, aqui também tem uma pergunta aqui. Ingrid, eu vou fazer essa pergunta para você: como orar e descansar naquilo que Deus quer para mim e não no que eu quero, esperando o melhor dele.
como orar e descansar naquilo que Deus quer para mim e não o que eu quero. Eu lembro de uma conferência que eu vim aqui na Fiel, que o pastor Stuart Olliott estava falando. Lindo. Uma belezinha. Lindo. E ele falou numa preleção dele sobre oração. O que é orar? Orar é você contar tudo para Deus. Tudo, tudo. Tudo que você tem no seu coração, você coloca diante de Deus. E isso já faz mais de 10 anos eu guardei isso para mim, porque de vez em quando eu vou lá e eu coloco tudo diante de Deus. E como é difícil, né? Como é difícil a gente esperar pelo melhor de Deus, confiar nele. Mas isso só é difícil porque nós somos limitados. Somos humanos. Se a gente fosse Deus, não seria difícil. Então, a gente que é limitado, né? Eu até falei disso no meu workshop. A gente tem uma visão limitada. Eu dei o exemplo de que a gente está ali na base da montanha, tentando, com a ferramenta que a gente tem, né, assim, olhar um pouquinho mais adiante, mas a gente não tem a visão do todo. E Deus está lá no alto, Ele está vendo tudo, Ele tem aquela visão panorâmica, e é Ele mesmo que está escrevendo a história, Amém. né? Então, Ele está escrevendo uma história maravilhosa, e Ele tem o controle de tudo. A gente não está vivendo num caos ao acaso. Então, crer na soberania de Deus faz com que a gente consiga descansar, né? Então, uma forma de descansar, eu vou dar o exemplo aqui da Elisabeth Elliot, já que a gente tem falado tanto dela. Sim. O que ela fazia, né? Ela passou por uma experiência de que ela queria ser uma missionária solteira e guardando o coração dela contra uma paixão romântica, né? Ela se apaixonou pelo Jim e ainda assim ela queria continuar solteira para a obra de missões e ele também. Então ela teve uma certa crise com isso até. Tem vários livros contando essa história, mas enfim, o que ela fazia, né? E o que ela fez a vida inteira dela? Ela pegava as suas emoções, tudo que vinha até ela, suas emoções, a solidão que ela estava sentindo, o sentimento romântico que ela estava sentindo, e ela falava assim, ó, Deus, toma, faz o que quiser. E ela esperava, ela confiava que Deus ia fazer algo muito melhor com aquilo. Aquilo que ela não poderia jamais fazer, né? Porque ela tem um entendimento humano das coisas, uma visão bem periférica. Ela entregava para quem era o Todo-Poderoso, que poderia fazer alguma coisa a respeito daqueles sentimentos que ela tinha e que não era a hora de serem desfrutados. Né? Então, um conselho é, conte tudo para Deus. Ele já sabe. Amém. Ele já sabe tudo que está no seu coração, mas conte para Ele. Né? Às vezes Ele quer que você conte para Ele. E confie na soberania dele, que as coisas não estão ao acaso. E entregue nas mãos dele, né? Porque é ele que vai poder dar a capacidade a você de ter paz, de ter alegria, mesmo num momento de confusão de sentimentos ou de qualquer outra que seja a situação, né? Hendrika, acho que também é um pouquinho daquilo da gente querer o pirulito, né? Não é? O pirulito, o biscoito integral, né, Ingrid? Uma das coisas que eu percebo na minha vida muitas vezes é quando eu sei que eu estou querendo uma coisa que não é da vontade de Deus e eu tenho dificuldade de orar o Pai Nosso. Aquela parte lá, seja feita a tua vontade. Eu oro tudo, aí eu chego naquilo lá... Deixa eu pular essa parte. Porque eu fico com medo de falar, seja feita a tua vontade, porque aí eu sei que Deus realmente vai fazer a vontade. E o ponto é, Ele vai fazer a vontade dele, quer a gente queira ou não. A questão é, você vai facilitar para si mesma ou você vai ter que ser disciplinada? Né? Deus vai ter que fazer você esperar mais um pouquinho.
Você foi muito mais gentil do que eu, né? Eu sou mais... Convertam-se. Nós precisamos nos converter. Essa questão da oração é maravilhosa, né? É maravilhoso a gente poder colocar não apenas o coração, mas o intestino, né? Se abrir totalmente perante Deus, porque Ele sabe exatamente o que a gente deseja e Ele sabe quando aquilo que nós desejamos é podre, é ruim, não presta. E o mais maravilhoso é que conforme nós formos ficando na presença dele e como Davi fala, né, contemplando a face dele e nos deleitando e vendo aquilo que ele fala como provar e ver de que o Senhor é bom, nós vamos desejando cada vez mais aquilo que ele quer. Então, o nosso coração vai se amoldando à vontade dele. E ele vai, então, finalmente, vai fazer o nosso desejo, porque o nosso desejo é aquilo que ele deseja. Amém. Então é isso. Assis Sproul tem um livreto chamado A Oração Muda as Coisas, né? Um livreto bem interessante sobre a oração. Falando justamente sobre isso que você falou agora, né? Quando a gente coloca diante de Deus a oração, a gente acha que a nossa oração vai mudar o agir de Deus, né? E na verdade, quando a gente ora, Deus nos muda para que nós possamos ser capacitados por Ele mesmo para entender a vontade dele, né? Muito, muito bom. E a gente também, eu acho que tem que lembrar, né, que Deus quer, o que Ele quer é o melhor para nós, né? Se a gente lembrar que o que o Senhor quer é sempre o melhor para nós, acho que vai ficar mais fácil a gente descansar nas vontades dele, né, e não nas nossas, né? A Nancy Wilson, ela define contentamento como sendo uma profunda satisfação na vontade de Deus. Amém. Eu gosto muito dessa definição dela, de contentamento, porque ela é simples e ela vai direto no ponto. Você se satisfaz profundamente naquilo que Deus coloca na sua vida, o que acontece na sua vida, e isso só é possível quando a gente conhece o Deus que a gente tem. A Jen? Nancy Wilson. Nancy Wilson. Sim, uhum. E muitas vezes nos falta contentamento porque nós temos dificuldade de nos satisfazer ou de entender que aquilo que Deus colocou para nós é de fato o melhor. E a gente só duvida quando a gente realmente não sabe o Deus que a gente tem. Por isso, irmãs, fiquem aí até o final, porque nós vamos sortear aí os livros, aquele livro Incomparável. Renovadas e Incomparável? E esse livro fala do Senhor. Vai ter sorteio de livros depois, e esse livro fala do Senhor, e a gente vai aprendendo quem Ele é e vai aprendendo a se contentar. Quem Ele é, quem nós somos, e principalmente no Incomparável, diante dos seus atributos incomunicáveis. Eu gosto muito quando a Jen Wilkin fala que a nossa resposta diante dos incomunicáveis é que a gente fica maravilhado. Ela usa a expressão de queixo caído, né? Diante de quem Ele é. E quando a gente entende quem Ele é, aquilo que Ele coloca na nossa vida, não tem como que a gente esperar ser melhor do que o que Ele designou para nós. Então, é a profunda satisfação na vontade de Deus que nos ajuda também a esperar. Mas essa satisfação, ela vem quando a gente conhece o Deus que a gente tem. Amém. Né? Eu só queria dizer que esse livro, Contentamento, é publicado pela editora Trinitas, tá? Não é da Fiel. Suspeita para dizer, né? Quem não Comprem, sabe, tá? agora você tem que contar. Agora que eu já falei, né? Agora eu tenho que continuar falando. A editora Trinitas. Obrigada, Fiel, por me dar essa oportunidade. O esposo dela Meu marido é o fundador da editora Trinitas, junto com 2 outros sócios. Bom, muito bom. É só isso. Não vou falar mais não, gente. Mas é um livro fininho, viu? Então, vocês que querem começar um estudo de livros, né? Maravilhoso para começar. Bom. Muito bem. Olha, eu acho que essa pergunta até já foi meio que respondida pela Naná, mas eu vou fazer assim mesmo, e daí você vê se você quer complementar, tá bom, Naná? Que é como permanecer sendo uma mulher fiel, trabalhando para sustentar a família. Deus jamais colocaria a gente numa circunstância, numa situação em que não fosse possível ser fiel a Ele. Amém? Deus jamais colocaria a gente numa circunstância em que fosse impossível a gente glorificá-lo e ser fiel a Ele. Então, eu não sei qual é a circunstância de quem escreveu essa pergunta.
Eu não sei se ela trabalha para sustentar a sua família porque ela é viúva. Eu não sei se ela trabalha para sustentar a sua família porque seu marido a abandonou, porque seu marido tem alguma condição que faz com que seja inviável ele exercer um trabalho remunerado. Eu não sei. Eu não sei qual é a circunstância. Mas o que eu posso te garantir é que se tivesse qualquer outra circunstância, isso é o Charles Spurgeon que fala, qualquer outra circunstância que fosse melhor para você do que a que você está hoje, Deus já teria te colocado nela. Amém. Então é possível você glorificá-lo, servi-lo e manter as suas prioridades de amá-lo acima de todas as coisas, de cuidar da sua família, mesmo que você precise trabalhar fora para sustentar a sua família. Nunca duvide disso. Em todos os lugares, né? A gente pode glorificar o Senhor. Amém. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Não? Foi Depois pontual. dessa, Sublinho. ponto, assina embaixo. Amém, amém. Muito bom. E como essa perspectiva, olha só, como a perspectiva correta do viver cristão e o foco na eternidade podem ser uma resposta para o niilismo. Cri, cri, cri. Como a perspectiva correta do viver cristão, do viver é Cristo, a perspectiva correta do viver é Cristo e o foco na eternidade podem ser uma resposta para o niilismo. Eu acho essa é uma pergunta tão simples que a gente podia chamar alguém da plateia para responder. Vamos chamar? O que você acha? Vamos escolher Jonas alguém. Madureira plateia. é o nosso convidado especial para esse bate-papo. Uma salva de palmas, por favor. Uma salva de palmas, por favor. Falou niilismo. A gente está olhando para o Jonas assim, ó. Deus é tão gracioso que ele ficou. Já que você está aqui, já aproveita. Já que você subiu. Assim, Para essa porque não pergunta quer vocês me nada. chamam. Olha, quem está aqui hoje, esta noite. Pastor Jonas, como a perspectiva correta do viver é Cristo e o foco na eternidade podem ser uma resposta para o niilismo. Isso, a primeira exatamente. pergunta que Que precisa é ser niilismo? elucidada é o que é niilismo. Gente, vamos para mais uma palestra da conferência. Eu tenho mais o que? Uns 80 minutos? A palavra niilismo vem do latim nihil, que significa nada. Nada. Então imagine que o niilismo é um movimento de uma pessoa que perdeu a completa convicção de que é possível encontrar um significado não só para a vida, mas para tudo que existe. Um niilista é alguém que não consegue encontrar nenhum sentido para a vida. Mas eu preciso fazer uma observação rápida. Porque naturalmente você vai concluir, se alguém não consegue encontrar o sentido para a vida, então Diógenes, o cão, o cínico, tinha razão. Porque ou você encontra um significado para a vida, como dizia ele, ou você pendura o seu pescoço numa corda. Ou seja, quando pessoas não conseguem encontrar um significado para a vida, em geral as pessoas cometem o suicídio. Boa parte da explicação do suicídio é fruto do desespero humano, que é o último estágio de uma angústia profunda que qualquer pessoa pode sentir. Angústia não é coisa que os animais sentem. Um animal não pode sentir angústia. Há quem diga que animais podem ter depressão. Isso é uma outra história. O que a gente sabe é que a angústia é uma experiência humana, porque a angústia é exatamente o pavor diante da possibilidade de um mundo não fazer menor sentido. E o que é o desespero? É exatamente o desdobramento desse sentimento para uma convicção. Não há sentido algum. Quando acontece isso, quando uma pessoa transiciona da angústia para o desespero, o cuidado tem que ser tão grande, porque essa pessoa ela pode realmente pendurar uma corda no pescoço, porque ela não encontra um sentido para a vida, menos um niilista. Um niilista jamais aceitaria o suicídio. E por quê? Por isso que eu fiz essa nota rápida. Porque o niilista, ele entende que realmente o mundo não possui sentido, ele passou da angústia para o desespero, o mundo é um absurdo, nada faz sentido, e ele vai viver a vida sem sentido até o último minuto,
sem dar cabo desta vida. E a pergunta é, por quê? Porque se ele der cabo de sua vida, é porque ele encontrou pelo menos um significado. Fica uma contradição. Ele entra em contradição. Sim. Então não existem niilistas suicidas. Todo niilista vai permanecer a vida ressentidamente. Ele é ressentido com relação a absolutamente tudo. Não existe um autor que mais explicitou não só o niilista, mas os efeitos práticos do niilismo, como o russo Fyodor Dostoiévski. Algumas de vocês devem já ter lido alguma coisa dele, Crime e Castigo, né, Os Demônios, Os Irmãos Karamazov. Mas o mais interessante deles é um pequenininho chamado Memórias do Subsolo, que começa descrevendo um niilista e os efeitos do niilismo. Começa-se assim, da seguinte forma, é a primeira frase que abre Memórias do Subsolo. Sou um homem doente. Sou um homem mau. Sou desagradável. E aí você olha na primeira frase e fica até com compaixão, misericórdia. Fala, não, tá se reconhecendo como pecador? Caramba, que situação. Mas aí dali a pouco você fica com raiva dele rapidinho. Lá dá 3 páginas ele fala assim, que o mundo todo se exploda desde que eu possa tomar o meu chá no fim da tarde. Esse é o niilista. O niilista ele não pode ter convicção nenhuma, ele não pode ter esperança nenhuma. Você nunca vai ver um niilista acreditando num futuro melhor. Você nunca vai ver um niilista frequentando uma igreja. Você nunca vai ver um niilista dizendo, hoje eu acordei com uma vontade de viver. Não, o niilista não tem vontade de viver. O niilista ele é obrigado a viver e ele não pode se matar, porque senão ele vai ter que dar o braço a torcer de que pelo menos alguma coisa parece fazer sentido. Então o niilista, ele tem que viver uma vida o tempo todo de negação do significado. O problema é que mesmo assim ele cai dentro de uma contradição absurda. Imagina que o niilista está dizendo para você o tempo todo, nada faz sentido. Deixa eu te perguntar para ele, faz sentido isso que você acabou de dizer? Exatamente. É só uma pergunta tão simples, faz sentido isso que você acabou de dizer? Se ele disser que faz sentido, ele acabou de contradizer o seu próprio niilismo, a sua própria negação do sentido. Então se ele disser, não faz o menor sentido, então por que continuar acreditando que nada faz sentido? Ou seja, ele é um contraditório. Cá para nós, desde o Éden, coerência não é o nosso forte. Então o niilista é alguém que vê o vazio de significado em tudo à nossa volta. Aí você fala assim, mas Jonas, dificilmente eu encontro pessoas niilistas no nosso dia a dia, no nosso trabalho. É verdade, você não vai encontrar. Talvez você encontre nas universidades niilistas teóricos. Não é? O niilista teórico é aquele que fala sobre o niilismo, defende o niilismo, mas na hora de ser niilista é outra história. Nunca me esqueço, e com isso eu encerro, um dia dando aula na Universidade Presbiteriana Mackenzie, é um curso de publicidade e marketing, e é grande desafio, as perguntas são muito curiosas, e de repente eu estava mostrando uma visão de mundo, que é a visão niilista, explicando a visão de mundo niilista. E de repente, quando eu terminei de dar essa explicação que eu acabei de dar para vocês, um dos rapazes levantou a mão e disse assim, professor, eu acho que eu sou um niilista. Eu falei, meu Deus, eu sou um pastor e estou acabando de converter um cara para o niilismo. Para o niilismo. Meu Senhor, o que está acontecendo aqui agora? Aí eu olhei para ele e disse assim, não, rapaz, você não é niilista, não. Eu tenho que me salvar, não vou deixar ele niilista de jeito nenhum. Você não é niilista, não. Aí ele falou, sou sim, tudo que você falou é o que eu acredito. Eu falei, não, você não acredita nisso, não. Aí eu perguntei assim para ele, você tem irmã? Ele falou, fique tranquilo, eu sou casado, não estou interessado na sua irmã, não. Eu falei, tenho. Quantos anos ela tem? Ela é mais velha há 1 ano. Interessante. Perguntei para ele, por que você não casa com ela? Ele, professor, tá vendo que você não é niilista? Como assim, professor? Pois é, cara, imagina, se você fosse um niilista, você não veria problema nenhum em casar com sua irmã. Aliás, você veria uma enorme vantagem. Imagina, você vai realizar o maior sonho de toda, digamos assim, de
Pensa, de todos os seres homens da face da terra. Imagine que você casar com a sua irmã, você vai ter como sogra a sua mãe. Muito bom. Ele, professor, não é bem assim, não é assim. Não, imagina, eu nem falei que você poderia, eu nem perguntei se você poderia casar com a sua mãe, você gostaria de casar? Ele, não, professor, para, tá vendo como você não é niilista? Desistiu rapidinho. Pois é, eu disse para ele, você na verdade é um cristão. Ele disse, como assim, professor, eu sou para você um cristão? Porque você não só não consegue cogitar a possibilidade de casar com a sua irmã, muito menos com a sua mãe, como você demonstra um asco com relação a isso. Você é apenas a prova histórica de que a sua visão de mundo é cristã. E você luta com ela desde o dia que você passou a existir nesse mundo e não sabe. Não existem niilistas, tá certo? O niilismo, ele é apenas uma vontade que o ser humano tem de acreditar que vivemos num mundo vazio de significado. O mundo que Deus nos entregou é um mundo cheio de significado e cheio de sentido. A diferença é que quando a gente vive Cristo e vive a eternidade, a gente descobre que os significados das coisas não são dados por mim. Então eu olhei para aquele rapaz e disse, sabe o que faz você não ser niilista? Você está sentado aqui nessa faculdade, você acredita que você vai ser feliz saindo daqui. E você tem um critério de significado. Mas agora aqui falando para a gente, o significado último para aquele que vive com Cristo não depende se você acredita que vai ser feliz porque você vai ter um emprego, porque você vai ter família. Não. Você entende que o significado último de tudo que existe no mundo está atrelado a Jesus. Amém. Tudo tem sentido Em Cristo. se tudo for em relação a Ele. Amém. Se nada tiver relação a Jesus, dificilmente você vai encontrar significado. Por isso que a eternidade, ela dá sentido para tudo. Porque é a eternidade que nos salva da maior de todas as ameaças de significado da vida. E qual é a maior de todas as ameaças? Qual é o motivo pelo qual uma pessoa se torna niilista? Porque não consegue entender que há um significado na morte. Como assim morreu e acabou tudo? Só vai ter uma vida significativa aquele que acreditar que a vida não termina com a morte, que a morte não tem a última palavra. Amém. Só a eternidade preenche de significado o vazio não só do nosso coração, mas até das coisas que a gente tem, possui e admira. Amém. Como uma flor, uma pedra, como pessoas, como igreja e tudo mais. Portanto, não tem niilistas aqui, só tem crente, tá certo? O niilista é só uma quimera. Todas as vezes que aparecer um niilista diante de você, você sabe, você está diante de alguém que não sabe que é uma quimera. Muito bom. É ou não é? Foi ou não foi uma outra palestra? Hã? Muito obrigada, pastor Jonas. Nós, assim, de vez em quando a gente tem que chamar os universitários, né, gente? Porque olha só. Né? Agora, quem fez essa pergunta, se você precisar, o contato do Jonas vai ficar no telão. Quando você se deparar com o lista do pastor Jonas, por favor, vem cá, como nós fizemos agora. Bom, vamos lá, irmãs. E como combater o feminismo com amor e não se contaminando com as coisas daqui? Rendrica, você pode nos ajudar com essa resposta? Como combater? Desculpa, eu ainda estou pensando No sobre niilismo. a resposta. No niilismo. Tem outro ismo aí? Tem outro ismo, é o feminismo agora. São tantos ismos, né? São tantos ismos. O feminismo é um movimento. Tá? Nós não combatemos movimentos com amor. Nós conversamos e discutimos com as pessoas em amor.
Então, quando nós falamos de vamos enfrentar o feminismo, nós não estamos falando da ideologia, eu acho que esse é o ponto da pergunta, mas estamos tratando de pessoas feministas que acreditam numa ideologia propagada desde o Jardim do Éden. Então, nós temos duas partes aí. Primeiramente, o feminismo e a feminista. O feminismo é uma mentira propagada pelo diabo desde o Éden, e nós combatemos isso como? Com a verdade. A feminista precisa do nosso amor. Amém. Ela precisa, como nós precisamos, que alguém vá lá e converse com ela, entenda os seus problemas, busque se compadecer com ela, compartilhar com ela e ajudá-la a entender a verdade à luz da palavra de Deus. Então, feminismo, vamos deixar o feminismo para a gente discutir à luz da palavra de Deus, com a verdade, sim, mas com o amor nós tratamos as pessoas. E muitas vezes a gente não faz isso, né? A gente trata a pessoa feminista como se fosse o movimento feminismo concentrado e representado por aquela pessoa. E a gente quer, né, depositar toda a nossa raiva e tudo mais, e nós esquecemos que aquela lá é uma imagem e semelhança de Deus, como nós somos. E que está passando por dificuldades em acreditar na verdade, e por isso está substituindo a verdade com a mentira. Amém. E como não se contaminar? Aí é outra, como não se contaminar. Como não se contaminar. Como não o quê? Como não se contaminando com as coisas daqui. Não se contaminando, se imergindo na palavra de Deus. A verdade, estando pronta, aquilo que nós conversamos, né? Quando nós estamos tão afiadas na verdade, né? Quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós estamos com intimidade com Deus, nós facilmente vamos identificar uma mentira. Nós, às vezes, não conseguimos argumentar ponto por ponto e tal, mas nós sabemos a verdade e nós vamos falar o seguinte: isso aqui não está errado, porque a palavra de Deus fala assim. E assim a gente se preserva. Alguém quer acrescentar, Ingrid? Quando você quer ver se uma nota de dinheiro é falsa ou se ela é verdadeira, né? Você, primeiro, né, para reconhecer uma nota falsa, você precisa estar olhando para a nota verdadeira. E olhar cada detalhe, conhecer profundamente aquela nota, tudo que existe nela. E aí sim você vai saber se a outra nota é falsa. Você não vai ficar olhando todas as notas falsas, você precisa olhar para a nota verdadeira. Então você vai saber se a outra é falsa, né? E é isso, a gente precisa conhecer bem a verdade para reconhecer todas as mentiras dos nossos tempos, né? A gente não precisa se aprofundar nas mentiras. A gente precisa conhecer a verdade de Deus para confrontar. Amém. Acho que eu só acrescentaria que a gente precisa ter muita sabedoria se as redes sociais são o melhor lugar para fazer isso. E muitas vezes a gente quer entrar em embates contra ideologias ou contra movimentos e a gente acaba atacando pessoas publicamente em redes sociais, um lugar em que a gente deveria usar, remindo o nosso tempo com sabedoria para servir ali também. E a gente acaba simplesmente despejando muita coisa feia do nosso coração ali e acha que está fazendo certo porque está indo contra um movimento atacando pessoas. Então, a gente precisa de muita sabedoria em relação a como fazer isso. E muitas vezes, se a nossa intenção é genuína, um debate nas redes sociais acalorado, em termos de quem está certo, quem está errado, não vai levar a lugar nenhum. Sim. Lembrando que se especializar e estudar o feminismo não é uma coisa errada. Na verdade, faz muito bem se você tiver o tempo, né, disponível, você se aprofundar nisso. E temos irmãs que realmente estudam muito. A primeira onda, a segunda onda, a terceira onda. Você tinha parado em qual? A quinta onda das ondas. E isso pode ser um instrumento muito valioso, né, nas nossas mãos, quando nós formos fazer apologética, né? A gente conhecendo a palavra de Deus, compreendendo a lógica por detrás do feminismo e qualquer ismo, e compreendendo a lógica por detrás da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é lógica. Né? O nosso Deus é um Deus
é o Deus que criou a lógica. Então, as coisas fazem sentido e nós podemos usar a palavra de Deus para confrontar com sabedoria, inteligentemente, as mentiras que nós ouvimos nesse mundo. Então, se você não tiver como se aprofundar no feminismo, estudar as obras e estudar as contradições e tudo mais, não tem problema. Mas esteja, como a Ingrid falou, afiado na palavra de Deus, porque aí a gente consegue reconhecer de longe uma mentira. Amém, amém. Irmãs, tem uma pergunta aqui que ela inicia com agradecimento. Diz assim: obrigada por ensinar sobre Elizabeth Elliot. Depois dos Estados Unidos, o Brasil é o segundo maior remetente de missionários do mundo. Vocês podem compartilhar algumas histórias ou exemplos de missionárias brasileiras? E nessa aqui, eu gostaria especialmente de lembrar que aqui no Ministério Fiel, nós tivemos uma irmã solteira que nos serviu por muitos anos, Marilene Pascoal. E ela era uma missionária servindo nessa missão. Então, eu queria deixar esse exemplo da Marilene como uma missionária brasileira que serviu a Igreja de Cristo num trabalho que não necessariamente ela viajou e saiu da cidade dela e foi para um campo distante, longínquo, em outro país. Mas ela serviu aqui. E ela já partiu para o Senhor, mas o legado que ela deixou aqui no Ministério Fiel foi um legado que é muito significativo para todos que conviveram com ela. Além de Marilene Ferreira, eu quero também destacar que nós temos uma outra missionária servindo conosco. Por favor, Eli. Eli, tá ali, fica em pé. Vou fazer ela ficar em pé, porque ela está com vergonha. A Eli, ela é norte-americana, é verdade, não é brasileira. Mas a Eli tem servido aqui com um coração brasileiro. Eli, a gente costuma brincar que ela é mais brasileira que muitos brasileiros. E a gente não pode deixar de agradecer a Deus, porque Deus levanta mulheres para servir em missões. E eu gostaria de ver se vocês têm... Eu conheço também um casal que serve em missões nas tribos indígenas. Esse casal, nós temos orado por eles, é o pastor Rafael e a irmã Milka, com seus 2 filhos, servem em tribos indígenas. E eles nos relatam sempre os grandes desafios que têm para a implementação da igreja lá, naquela tribo. Inclusive, houve um ano em que veio um cineasta, nada contra os cineastas, dos Estados Unidos, e começou a gravar ali, fazer algumas tomadas da tribo e da igreja, e depois eles fizeram um documentário falando da má influência dos pastores na cultura indígena, e esse documentário, ele foi lá para o Grammy, e eles estavam super preocupados, porque era a igreja na qual eles estavam servindo. Então, eu vou preservar o nome da tribo e a localização aqui, mas nós temos muitos irmãos que servem missões aqui no Brasil, e que estão precisando das nossas orações e das nossas contribuições. Eu queria que vocês pudessem falar um pouco. Eu gostaria de mencionar, acho que 2 missionárias também de conhecimento nosso. Uma delas é a Marjorie Navarro, não sei quantas de vocês conhecem. Marjorie Navarro é membro da Igreja Batista do Redentor, em Jundiaí, e ela serve como missionária na Junta de Missões Nacionais há cerca de 15 anos. Já serviu no Lar Batista Davi Gomes, na Bahia, com crianças órfãs ou em situação de risco. Serviu nas casas da Cristolândia, em São Paulo, na Casa Rosa, e atualmente ela atua na Cristolândia, em Indaiatuba. Já serviu também como radical na Junta de Missões Mundiais na África, e tem desenvolvido, ela é uma mulher, também uma missionária solteira, que enfrenta diversos problemas de saúde, muitas circunstâncias difíceis, inclusive para conseguir financiar os seus próprios remédios, o custo com a medicação que ela precisa tomar, mas tem estado sempre muito ativa na obra do Senhor. E tem mais alguém? Quer falar eu acho que a Hendrika tem algo para falar para a gente. Não, antes de eu entrar nisso aí, eu queria falar. A nossa igreja também, eu tenho certeza que muitas igrejas aqui também sustentam e enviam missionários e missionárias pelo campo afora. E o incrível é que nem sempre nós conhecemos, né? Vocês perceberam que o trabalho deles é um trabalho silencioso para nós, mas nós não conhecemos
o esforço que elas desempenham e colocam lá no campo, precisando de, inclusive, de auxílio de homens também lá, porque para fundar, abrir uma igreja e tal, precisamos de homens, de pastores e líderes também. Então, as missionárias vão lá e vão enfrentando muitas coisas que nós recebemos notícia na nossa igreja, por exemplo, que precisamos constantemente estar em oração por elas. E por eles também, os outros missionários. E eu ia comentar que eu também já fui missionária por 3 anos e eu só percebi depois. Como porque assim? foi uma coisa tão natural. O meu marido, ele foi ordenado da igreja, a nossa igreja IPP, e a primeira missão que ele teve foi de ir plantar uma igreja lá no Rio Grande do Sul, que é o estado menos evangelizado do Brasil. Menos. Ao contrário do que muitas vezes pensamos, o espiritismo lá no Rio Grande do Sul é mais forte e todas essas religiões mais diversas estão mais fortemente presentes no Rio Grande do Sul do que na Bahia. Então, o Rio Grande do Sul, a cidade onde nós trabalhamos, foi uma bênção. Santa Maria, no coração do Rio Grande do Sul. Literalmente no coração do Rio Grande do Sul. De Santa Maria? Tem alguém aí de Santa Maria? Espero que minhas irmãs estejam me assistindo. Né? Teve uma amiga minha lá que já mandou mensagem para mim. Amém. Pela internet, infelizmente, não conseguiram vir. Mas, para vocês terem uma noção, em Santa Maria, a nossa igreja, a gente começou lá com congregação de 20 membros. E o meu marido, o Ronaldo, ele era literalmente o único pastor reformado daquela região, né? Tinha Santa Maria e várias cidades vizinhas. E o nosso presbitério, né, o conjunto de igrejas, era formado por igrejas em cidades. Para vocês terem ideia, em São Paulo, os presbitérios, eles englobam regiões, né? Tem várias igrejas presbiterianas, que eu sou presbiteriana, várias igrejas presbiterianas em diversas regiões de São Paulo. Então, há muitos presbitérios dentro de São Paulo. No Rio Grande do Sul, os presbitérios são formados por cidades, porque há tão poucas igrejas reformadas lá, presbiterianos no caso. E foi um desafio, porque nós chegamos lá com 20 membros. Eu cheguei lá, era o primeiro ministério do meu marido, era a primeira vez longe dos meus pais, era a primeira vez, eu era mãe de primeira viagem, longe das amigas, longe das minhas amigas. Eu nunca tinha ido para Santa Maria. Ronaldo tinha ido, tinha escolhido a casa e eu tinha falado, bora lá, vamos lá. Estão chamando, vamos lá. E eu fui grávida de 5 meses com o João Gabriel de um ano no colo. A gente fez a viagem, teve que enfrentar a greve de caminhoneiros. Foi maravilhoso. Né? O ar-condicionado do carro quebrou, o nosso carro era maravilhoso, quebrou, e eu grávida, era verão, e os caminhoneiros lá não entendendo que eu estava de saco cheio, que eu não queria mais saber de greve, e eu queria chegar logo na minha cidade nova. Mas foi impressionante o trabalho que Deus fez lá, apesar de nós, porque foi um período, e eu quero que vocês se lembrem disso quando forem pensar nos missionários, porque os desafios que a família missionária enfrenta são, muitas vezes, tão complicados de serem compartilhados, especialmente naquela região, porque com quem a família missionária, né? A esposa do missionário, né? A missionária vai compartilhar as suas angústias, as suas aflições. É difícil, né? Tem que voltar a falar com o pessoal, né? As amigas, né, Ingrid? Sim, as amigas. Eu me lembro que eu mandava muita mensagem chorando para você. O que eu estou fazendo aqui? E era o primeiro Pare ministério. de reclamar, menina. Eu aprendi muito. Mas orem por eles, porque os desafios são grandes, né? Financeiros, relacionais. Sim. Foi o primeiro ano lá foi um ano que nós tivemos muitos conflitos no casamento, porque ele estava sozinho lá tentando dar conta de uma igreja nova, e pela graça de Deus, aquela igreja, quando a gente saiu, já tinha mais de 100 membros. Amém. E finalmente foi formada a igreja. Louvado seja Deus. Mas por porque isso. Deus ia enviando. A gente não ficava fazendo propaganda. As pessoas passavam pela rua e decidiam entrar. Aí descobriram, nossa, tem
Bíblia aqui. Vamos ficar, então. Então, foi impressionante. Amém. Impressionante a obra Amém. de Deus. Louvado seja Deus. Me lembrei de um casal que nossa igreja tem apoiado, nossa Igreja Batista da Graça, São José dos Campos, Igor e Eliane, que estão servindo em missões lá na Espanha, e eles são do Ministério Heart Cry, do Paul Washer, e estão servindo em missões na Espanha, acabaram de retornar para a Espanha com seu filhinho, e também passaram por situações difíceis lá, porque Igor teve um problema de saúde na coluna, e finalmente Deus tem abençoado, e eles contam para a gente as dificuldades do evangelho no solo europeu, como tem sido difícil. Nós precisamos mesmo cobrir os missionários em oração. Irmãs, infelizmente, o relógio aqui, vocês não têm noção, ele fica vermelho para dizer para a gente, acabou. Então eu quero agradecer a participação de todas vocês. Muito obrigada. Que Deus continue abençoando. Vocês fiquem aqui que agora vai ter os sorteios, né? Agora vamos ter os sorteios. Então permaneçam aí. E eu quero agradecer a paciência de cada uma de vocês. Muito obrigada. Obrigado por ter nos acompanhado em mais um episódio do Ensino Fiel. Não se esqueça de avaliar ou curtir este episódio e de compartilhar também com outros irmãos. Até a próxima, que Deus te abençoe!